One. Agora você está ao vivo. Ao vivo para mais um Game ou Game Over. Quem tá com a gente vem chegando. E levanta a mão. Oi, Vani. Ai, que bom que você entrou. Deia. Já dá pra Amor. Tudo bem? Você Positivo e nos operante. escuta? Acho que não. Muito né? bem. Tá ótimo. ouvindo? Que Bom dia, Andréia, diretamente do Rio de Janeiro. Calor por aí, Andréia? Hoje melhorou o tempo, tá bem bacana. Tá um sol bonito, mas assim, pra carioca tá gelado, né? Entendi. Nós estamos gelados por aqui, né, Johnny? Tá bem gelado. Na verdade, a gente tá passando aqui. Não digo eu passar frio, mas a Andressa tá corajosa. Eu tô, não, eu vim encapotada e aí eu tirei, né? Deia, hoje o nosso papo é sobre gamificação, certo? Se é game ou game over. Então, assim, nós vamos. Falta um minutinho pra gente começar. O Johnny tá saindo de tela, eu vou puxando ele pra cá. Eu só para dar um toque pro pessoal, por acaso, se eu estiver olhando para baixo ou estiver fazendo alguma coisa que você fala, pô, ele tá meio desconectado hoje. Não estou, tá, gente? O Cap tá embaixo da mesa e ele, neste momento, está comendo a nossa tomada. Tomada. Por favor, você pode simples, né? Bom, bem-vinda, Deia. Então, mais uma vez no nosso papo Game ou Game Over, né? Dá um bom dia aí pra turma. Bom dia, pessoal. Tô a 1000 por hora pra gente ter mais essa discussão, que vai ser muito bacana pra gente repensar de uma vez por todas esses modelos de formação que a gente tem por aí, né? Eu gosto da mudança porque ela pressiona a gente a pensar diferente. O jeito como as coisas funcionavam não funcionam mais. E a ideia da gente nesses debates é isso, né? Vamos pensar diferente. Isso aí. Deia, acho que tá cortando um pouquinho a sua Chega fala. pra cá, Dá uma olhadinha aí na sua rede para a gente começar a nossa dinâmica. Vou fazer Pessoal, isso. como será a nossa... Oi, Deia. Ela vai trocar a rede. Ela tá trocando a rede. Diz aí, Johnny, como será a nossa dinâmica hoje Legal, do Game pessoal. Game Over? Então, Game ou Game Over, a gente traz 4 grandes frases, que aqui são perguntas ou afirmações, onde o game significa sim, que a pessoa que está respondendo concorda com aquilo. Boa. Quem responde como não, fala Game Over, e aí também tem um tempo ali para se explicar. A única coisa, a nossa regra é clara, a única coisa que não pode, Deia melhorou bastante, a única coisa que não pode é ficar em cima do muro. O João, gente, ele é chato com a regra mesmo, né, Deia? Então, assim, eu vou aqui selecionar aleatoriamente os cards. O card vai aparecer aqui do ladinho. E aí a gente seleciona um de nós três para começar a dar sua resposta em relação àquela pergunta. Se ela é game, se é ok, ou game over, que não é legal. E a gente bate esse papo. Fechado? Fechado. Pessoal, quem já participou na sexta-feira passada já conheceu um pouquinho mais sobre nós. Eu e a Andressa, especialistas em gamificação. A André é a nossa super parceira, especialistas em temas como inovação, liderança. E se eu ficar falando aqui, a gente leva a live inteira só para falar o que mais. Mas aqui a ideia é um bate-papo leve, bem-humorado, para trazer insights para vocês. E no final a gente sempre traz uma dica de cada um. E para finalizar, tem a pérola da nossa mãe loira. Aê! Eu estou ansiosa por essa pérola de hoje. Pessoal, ficará gravada o nosso papo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar o primeiro card e quem começa a responder, hein, Deia? Quem vai começar a responder? Eu acho que hoje devia ser o Johnny. Eu Fechado. acho. Eu começo. Então, vou colocar aqui o primeiro card. Vamos lá. Opa. Cortou um pouquinho, mas tudo bem. A gente faz esse ajuste. Mas, Johnny, dá pra... Eu vou te perguntar, tá bom? Gamificação não é apenas pontos e quiz? Boa! Gamificação não é apenas pontos e quiz. Game ou game over, Johnny? Porque muita gente acaba colocando gamificação como pontos e quiz. Tem pergunta e resposta, já é gamificação. E aí? Pode ser considerado gamificação só ter pontos e quiz, game ou game over? Essa daqui, ela vai gerar polêmica, porque eu vou tentar fazer um paralelo e exatamente vou dar a resposta não política. Gamificação não é apenas pontos e quiz, certo? Certo. Game over.
E vou ser polêmico em relação ao game over. Por quê? Porque tem muita gente falando a respeito de que a gamificação ela é muito maior, mais do que isso, não é só a questão da pontuação, não é só a questão do quiz, e etc, etc, etc. Tudo bem, eu entendo e ok, eu concordo que os elementos da gamificação são muito mais que isso. Porém, por que eu estou dando game over? Porque eu preciso entender, e aí é muito uma visão pessoal, que a forma de uma pessoa que nunca teve contato com um treinamento que tem elementos de gamificação, que uma pessoa que tem ali resistência a respeito do formato e do método, essa é a primeira forma que ela vai ter contato com a gamificação. Então, a minha preocupação é que se a gente falar toda hora que isso não é, que isso não é, que isso não é, a gente pode estar querendo criar coisas muito mirabolantes para uma primeira experiência. E assim, represar muito a possibilidade das pessoas participarem. Então, assim, não é gamificação. Tem muito mais elementos? Tem muito mais coisas aqui. Porém, se esse for a primeira forma que a pessoa vai ter contato e vai ser uma forma positiva, tudo bem. Vamos parar de bater, de falar que isso é errado. Porque eu acho que cada vez mais a gente coloca que isso é errado, a gente tende a afastar. Então, olha, essa é a minha consideração. Muito legal. Ó, eu vou abrir para a Deia dar a réplica dela, tá? Não vai ter tréplica, senão a gente não consegue avançar para os outros cards. Então, Deia, e aí? Fala um pouquinho para a gente, para você, game ou game over, e sobre as colocações do Johnny. Legal. Eu vou polemizar em cima da polêmica do Johnny, né? Então, assim, para mim, eu super entendo e concordo com o que o Johnny falou, mas é game over, né? Porque mesmo para você fazer um jogo de perguntas e respostas, um quiz, que é um pedaço daquilo que a gente pode usar como ferramenta de gamificação, você também tem que entender o propósito do que você está fazendo, que diabo você quer gamificar, para que você quer gamificar. A gente perdeu um pouco dessa mania, por isso que eu vou ser mais radical em cima do game over, entendeu? Vou começar com as pérolas cedo hoje, né? De ser tipo... aquele negócio, você ouve o galo cantar, peguei, tô moderno, gamifiquei. Aí você pega qualquer coisa, você baixou de graça na internet, fez um quizinho e bum, você achou que você gamificou. Do mesmo jeito que isso é legal para aproximar as pessoas do método, como o Johnny falou, também isso se de uma maneira chata, pode simplesmente afastar as pessoas do método, pode trazer uma série de resistências das pessoas em relação a isso, né? Como tudo na vida, a gente tem que ter um pouco de profundidade de estudo. Tem ciência por trás das coisas, né? Então não é gamificar por gamificar. Nem tudo se gamifica, não é qualquer público que você faz isso. Então você tem que ter esse cuidado. Isso, pontos e quizzes, para mim, são como gamificação, para mim é game over. Adorei esse primeiro papo. Eu vou só fechar essa questão dizendo que a gente tem que pensar no processo completo, né? Para engajar as pessoas na experiência de aprendizagem. E não só, né, nessa questão. Mas eu gosto da colocação do Johnny, gosto da sua colocação, Deia, também. Mas a gente precisa ficar bem atento a essa questão. Bom, bora colocar mais um card aqui. Se ele cortar, a gente fala. Ó, vou escolher aqui aleatoriamente. Bora lá. Opa! Legal. E aí, Johnny, faz a pergunta. Vou ler pro pessoal aqui, vou ler para vocês. Vai, ó. Tudo quando é gamificação digital é caro. Ou seja, toda gamificação digital é cara. E aí? E aí, hein? Ó, eu vou lançar essa primeira e eu respondo a última, mas... Só fazer uma consideração, né? O caro foi colocado propositalmente, tá bom? Então, assim, a palavra, inclusive, está sendo colocada aqui, querendo dizer que quando eu identifico que aquilo é caro, é que aquilo não agrega valor. Então, a gente está partindo dessa polêmica, porque é uma polêmica que dentro, principalmente, das pessoas que contratam, ela pode falar isso. É caro. Não estou falando alto investimento, estou falando caro. E aí, gamificação digital é cara, Deia? Game over. Não. Game over? Primeiro, né? Então, vamos lá. Vou até fazer um gancho com a minha primeira resposta, né? E pegando um pouco desse comentário que o Johnny fez, né? Se você vê como moda só para você grudar uma ferramenta nova e dar um quê de modernidade na coisa, você pode enfiar os pés pelas mãos e não agregar valor nisso.
Se você faz isso como uma metodologia que didaticamente vai te ajudar no processo de desenvolvimento para poder destrinchar melhor esse conteúdo, então, de forma alguma, isso é caro. Além do mais, a gente tem que entender, né, pegando lá, né, sei lá de quem é, a própria teoria dos 6Ds, né, do mundo moderno, do mundo exponencial, tudo que a gente digitaliza, em algum momento a gente desmonetiza. Então, pegando a palavra própria dita, né, de caro e barato, sem fazer o julgamento do quanto isso é investimento ou não, cada vez mais isso é acessível, cada vez mais isso se exponencia. E, obviamente, que quanto mais gente você consegue colocar para dentro do processo, mais ele fica barato, porque o custo se dilui, como tudo que você faz no meio digital. E ainda dou uma vantagem muito grande quando você faz isso de uma maneira, né? Pegando o termo que super compartilho com a Adrê, que é da experiência. Quando a gente faz isso para uma porção de gente ao mesmo tempo, a gente consegue coisas que dificilmente a gente consegue no mundo presencial. Uniformizar um conceito, varrer uma determinada questão para um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo, literalmente consegue colocar todo mundo na mesma página. E isso fica barato. Exatamente. Eu vou para uma linha aqui também game over, né? Mas lembrando que assim depende muito, né, gente? A precificação é uma coisa e o valor que eu gero efetivo da aprendizagem, né? E do valor agregado que eu gero. Então, a Déia acabou de falar, poxa, se a gente pensar numa magnitude de 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, muito provavelmente o que eu estou investindo, o retorno financeiro é altíssimo, né? O ROI, ele acaba sendo numa grandeza muito interessante. Porém, nos perguntam muito, mas eu vou criar um game do zero, eu vou criar algo digital do zero. Claro, gente, tudo tem seu preço. Tudo tem a sua precificação, depende das expectativas, depende do nível da complexidade da gamificação digital. Então, tem diversos aspectos que faz com que não estamos falando, né, de gerar valor efetivo, e sim o valor monetário quando a gente pensa na complexidade. Então, depende, tá bom? Game over, seu? Game over também, nem Dois toda game cara overs. não, né? Ó, eu vou fazer o seguinte, vai. Se vocês me permitirem, eu dou game para essa afirmação. Ai, João tem que ser polêmico, né, gente? E por que eu tô dando game para essa afirmação? Ah. Porque, infelizmente, eu acho que se a gente for pensar numa primeira experiência de uma empresa que está investindo pela primeira vez numa gamificação digital, e se essa empresa optar por um game completamente novo, do zero, como você disse, eu acho que é caro pelo risco que essa empresa vai ter. E aí, particularmente, essa foi uma das grandes preocupações que a gente teve quando a gente criou o método do EAG, foi criar uma forma que fosse acessível para esse primeiro momento. Boa, tá né? bom. Tornar isso mais acessível, porque aí você utiliza de ferramentas pré-formatadas para automaticamente minimizar um pouco desse impacto. Não é que o trabalho não vale a pena, mas eu acho que para um primeiro momento, muitas vezes pode assustar aquele ponto. Por isso que eu acho que esse formato aí meio paralelo ajuda. Faz sentido, né, Déia? Faz sentido. Super. Tá. Pessoal, e vocês que estão nos assistindo aí, para você, game ou game over? Vocês consideram a gamificação digital cara? Né? Monetariamente, ela para você é muito cara? Escreve aí pra gente o que vocês acham, se vocês dão game ou game over, enquanto a gente prepara a nossa próxima pergunta. Se você for game over, você tá com a Andressa e com a Andréia. Se você tá game, acha que é cara, vem no meu time. Os amigos desenvolvedores estão querendo me matar agora, mas tem aí as minhas justificativas plausíveis também, porque muitos dos clientes falam isso e etc. Então, legal. E aí, gente, escrevam aí se para você é game ou game over, se você considera que realmente um investimento alto. Bom, vamos lá. O Johnny começou a responder a primeira, a Déia a segunda, então a sua terceira. Podemos colocar aqui acho que...
aqui. Ah, muito legal. Aliás, ontem, né, Déia, a gente estava falando um pouco disso. Qual é a pergunta, Johnny? Humanização e gamificação digital não combinam. Opa! Game over para mim, tá? Porque, na verdade, não só acredito, como venho experimentando isso, né? Que a gamificação digital e a humanização combinam sim. Aliás, vou dar só um exemplo aqui, né? Quando a gente tá ali, tem. Ah, oi, Bel, estão respondendo, gente. Antes de eu então responder essa, olha, o Vitor respondeu aqui pra gente da pergunta anterior se é cara. Game, mas pode ser game over. Bel, Brandalize, amo você. Eu acho que é game, mas não tenho certeza, depende do público-alvo, com certeza, né? Bom, gente, deixa eu ver quem mais colocou aqui. A Lu também colocou games em algum momento, game over. É verdade, é bem polêmico, né? Eu acho que esse tema, ele traz assim essa questão, tudo depende, né? Tudo depende. Se a gente também pensar que esse mesmo valor que é caro, eu também não vou precisar trazer pessoas que estão espalhadas no Brasil inteiro, que eu vou ter custo com logística aérea, com logística de hospedagem, com logística de sala de eventos. Aquilo que era muito caro, será que é caro? Não, agora pode ser muito barato. Então, depende mesmo, como o pessoal disse, né? Bom, mas deixa eu aqui pegar na minha pergunta específica, né? Humanização e gamificação digital não combinam? É game over, porque no meu olhar combinam muito. Nós estamos em processos de gamificação digital, né? O EAD, a experiência de aprendizagem gamificada, onde a gente cria situações, a gente cria momentos para que essa humanização aconteça. Eu vou usar um exemplo muito simples, né? Quando a gente está num Zoom, num Teams, fazendo uma reunião, né? A humanização, ela já acontece ali, né, gente? Quando eu vejo o filho de alguém, o animalzinho de alguém. Então, de uma maneira simples, eu já começo a ver essa humanização. Na verdade, eu estava muito resistente pós-pandemia. Eu falei, gente, essa história, como que a gente vai humanizar as relações tão digitalmente? Mas a gente vê que na simplicidade a gente já consegue ver essa humanização acontecer. Mas o fato é, gamificação e humanização digital combinam sim. Depende da forma com que você vai criar e gerar essas conexões. E tem que ser proposital. Você tem que pensar no desenho do processo e fazer com que isso efetivamente seja provocado. Que as pessoas se conectem, que as pessoas se encontrem em algum momento, mesmo digitalmente, para que elas troquem informações, para que elas joguem junto, tá? Então, combina sim. Game, então? É game over para essa questão aqui, né? Quer dizer, é game porque combina, na minha opinião. Entendi. Maravilha, tá? maravilha. E aí, você dá a réplica e a Déia conclui. Eu vejo, nesse caso aqui, não vou ser polêmico, não. Eu vejo que tem tudo a ver mesmo. Agora, é game, né? Combinam. Né? Se eu for dar aqui, então, para afirmação, não combinam game over, né? Basicamente, acho que a minha linha de raciocínio é que, mas tem que ser pensado, como você diz, eu tenho que propor essa humanização. Para mim, acho que o exemplo claro é o projeto que a gente está desenvolvendo para o Axê. É o momento onde eu reúno o time para jogar junto. Se eu reúno o time e jogo junto, a única coisa que eu estou fazendo é que as pessoas não estão no mesmo espaço físico. Agora, se eu reunir as pessoas para ficar olhando outras pessoas fazerem algo, aí eu não estou humanizando. Aí eu tô separando, não é a ideia dessa humanização. Agora, dentro desse formato, por exemplo, eu tenho um jogo que é digital, uma pessoa compartilha a tela, elas podem jogar juntas, ou todos estão jogando juntos e conseguem ter essa conexão, ótimo. Se a gente for ver os jovens jogando os jogos aí onde eles estão conectados, talvez tenha muito mais humanização do que dentro de uma sala. E a gente tem que tomar cuidado o que é humanização e o que é interação, né? É isso aí. Também é uma outra polêmica. Déia, e aí, para você, como é que fica essa história? Eu quero primeiro pegar aí essa última fala do Johnny, né? Minha digníssima filha de 19 anos ainda não me pediu uma vez na quarentena para sair para ir para o bar. Porque ela está realmente 2, 3 horas da manhã, obviamente que ela bem dela, mas jogando com os amigos dela numa ação absurda, né? Então, tem essa questão muito, muito forte mesmo. A gente não precisa estar um do lado do outro para interagir, trocar. E, além do mais, tem uma questão que é muito da nossa humanidade. É um comportamento
que dentro das organizações, né, eu falando um pouquinho do meu mundo, né, que eu tanto habito, que é quase que eu diria que é uma dor do RH, né, que é a questão do protagonismo dos processos, o protagonismo da aprendizagem. O RH, ele se ressente muito dessa dor, de que ele dá para as pessoas, ele investe em treinamento, ele coloca as pessoas para dentro de sala de aula para fazer programas caríssimos, às vezes até com pessoas para fora do Brasil, enfim, né? Um investimento pesado, principalmente quando a gente fala de grandes organizações. Tanto quando vem a pesquisa de clima, o que acaba aparecendo, a empresa investe no seu desenvolvimento, e aí vem aquela coisa assim, não? De alguma maneira, pegando essa, tudo vai depender da arquitetura de formação que você vai fazer, a arquitetura didática que você vai fazer no processo. Então, todas as vezes que, dentro dessa arquitetura, você coloca na mão do indivíduo a responsabilidade, está aqui o game, é você que vai guiar um pouco. Eu te dou uma janela de tempo e você vai ter que fazer um conjunto de atividades. Se você vai fazer isso agora, você vai fazer isso em pequenas doses, você decide, meu irmão. Então, a gente sabe eu preciso dar o protagonismo na mão das pessoas e eu efetivamente coloco essa decisão na mão do indivíduo. Ou seja, para mim não tem nada mais humano. Quanto mais eu trabalho com máquinas, eu entendo o quanto as decisões complexas, aonde você tem que pegar um universo maior de conexões para poder colocar essa questão em jogo, se é humano e não é de máquinas. Ainda não é. Será. Mas o digital e o humano, pelo contrário, quando combinados, eles são capazes de a coisa que só um não consegue. Não, é claro que assim, né? Acho que a gente não tem nada melhor que o toque humano, que o abraço, que o cheiro, né? Que a presença. Mas a gente tem que ter a consciência que nos processos gamificados, a gente realmente, assim, traçar uma trilha que realmente isso a gente provoque, que a gente faça essa conexão humana acontecer, é essencial, mas tem que ter o propósito, tem que ser proposital, porque senão as pessoas se desconectam mesmo, né? Isso dentro de sala já acontece, né? Se a gente não provoca dentro de sala, quando estamos presencialmente, se a gente não provoca e faz com que essa trilha seja elaborada dessa forma para que isso aconteça, a gente vai desconectar. Então, temos aí um bom papo, né? Que humanização e gamificação digital não combinam? Combinam sim, né, gente? Bom, combina. Essa daí tá todo mundo... Todo mundo game que combina. Tem mais uma? Vamos para mais uma. Galera, e aí vocês? Escrevam aí no chat o que vocês acham dessa jogadinha aí de gamificação digital e humanização. Qual a opinião de vocês? Nos escrevam combina aí. Combina ou não combina? Game ou game over? O que vocês acham? Game ou game over por essa questão? Hein? Escreve aí pra gente. Eu vou preparando já a próxima inquietação aqui. Tem um delay natural, né? Porque aí o pessoal, para receber a informação e reescrever, a gente conseguir ver aqui, demora alguns segundinhos, então a gente vai dando esse timezinho também para o pessoal ir respondendo e a gente poder acompanhar. Legal. E aí, bora para a próxima aqui? Vamos lá. A gente vai preparando a próxima. Olha lá, game, combina sim. Boa! Deixa eu ver se vem mais alguém aí para comentar. Combina, ótimo. E você sabe que tem uma coisa que eu costumo muito trocar com o Johnny, com a Deia, que assim, a gente tem que colocar não de uma maneira só intuitiva, né? Ela tem que ser real, assim. Então, eu vou colocar aquela interação para provocar tal coisa. Obviamente, a gente não tem a bola de cristal com que isso vai acontecer na sua plenitude. Mas a gente precisa ter a consciência o porquê que eu vou colocar aquelas interações. Isso é importante. Pessoal, todo mundo combina. Aí o Lucas Vieira, game, é isso aí. Lu, a Lucélia, game também, Vitor. Combina. Vitor, é um joinha que significa game, né? Acredito. Legal. Então, bora para a próxima aqui, ó. Opa, tem uma aqui. Vou ler para vocês.
Quanto melhor a tecnologia, melhor será a gamificação. É a nossa última, né? Oh, é a nossa última. E aí? Todo mundo Peraí. responde? É a última, mas se alguém tiver alguma questão bacana que quiser trazer para a gente também responder, se der tempo, a gente Boa. também coloca. Adorei a ideia. Boa. Tem mais uma também, viu, Johnny? É? O Johnny falou que é a última, mas tem mais cards aqui, mas a galera também escreve. Eu acho que legal. bacana. Adorei a ideia. E aí, vamos jogar para o Johnny iniciar essa resposta, Deia? Sobrou para mim? Quanto melhor a tecnologia, Melhor será melhor a gamificação. será a gamificação. E aí? Game over. Acho que tecnologia é uma coisa, a gamificação e o processo é completamente outra. Lógico, pode auxiliar? Pode. Mas não é questão que vai ser sucesso só ter tecnologia. E eu me lembro muito bem até de uma das afirmações do Yu Kai-Sho, que é uma das grandes ali referências quando a gente fala de gamificação. Nós estávamos no Gamification World, e aí foi até uma apresentação que ele fez, onde ele traz isso para mim. Gamificação, e isso fica muito como forte. Assim, gamificação é muito mais sobre mudança de comportamento do que tecnologias e mecânicas. Boa. Gamificação busca engajar a pessoa para fazer com que ela mude um comportamento que naturalmente vai ajudar a resolver um problema. Se eu penso nisso, a tecnologia é um apoio, é um meio. E aí ela necessita ou não. Se eu for pensar desse ponto de vista, então game over, eu acho que... Ó, o Vitor tá comigo. Aí, Vitor, game over, né? Deia, e aí? Traz suas contribuições aí. Como que tá? Como que é? Tecnologia, mas se ela for melhor, é melhor a gamificação? Eu vou até ampliar um pouco a questão, né? Eu vou falar de digitalização, né? E aí eu vou muito na linha, assim, também de citar alguém que é um cara que eu acho Duca, que é o Silvio Meira, né? Que é porretas que faz com que a gente entenda que a gente não é tão vira-lata quanto às vezes existe em parecer, né? Mas ele, enfim, né? Eu assisto muita coisa dele, sigo muito ele, e ele fala alguma coisa, pode não ser exatamente com essas palavras, né? Mas é algo assim, digitalizar, não colocar uma camada tá? Processo analógico, assim como gamificar não é simplesmente dar pergunta e resposta em cima de um conteúdo. Indo para um outro brasileiro muito legal, que é o professor Falcone, eu falei isso na semana passada, o básico da gestão de processo é isso, né? Eu trabalhei alguns anos dentro dessas metodologias, perdi em Merdaut, cara. Para que você quer fazer as coisas? Por que você quer fazer as coisas? Não é usar a tecnologia, né? Até porque a tecnologia é uma coisa que quanto mais você democratiza, mais monetiza. Portanto, ela vai ficando barata e ao alcance de cada um. Tecnologia nunca alcança. Sempre vai ter uma melhor para você lançar. Eu vim do mundo de telecomunicações. O Edge é algo. Hoje a gente está aí no 5G e quem sabe até onde isso vai parar. Então, assim, o que você tem que entender é o que você está fazendo serve ao seu processo ou você simplesmente para você querer parecer moderninho, para você querer dizer, uau, tô com a melhor tecnologia. Isso dentro da tua casa, troca o iPhone todo ano, mas não de pessoas, porque não vai funcionar muito, não. Adorei. Odeia, até antes da Andressa responder, né? Eu queria trazer um exemplo bem prático. A gente teve um processo onde a gente fez a revitalização do onboarding de uma empresa, e aí o projeto, ele tinha, antes né, do processo, ele tinha realidade virtual, ou seja, o cara tinha um óculos de realidade onde era utilizado, só que o processo era completamente expositivo e não engajava as pessoas. Ou seja, eu tive um investimento numa super tecnologia para trazer uma experiência que ali durava 5 minutos e todo o processo do onboarding, que durava ali uma semana, era um processo boring, era um processo chato. Então, ou seja, eu tinha tecnologia, mas se eu não penso em uma experiência como um todo, só ela também não é sinônimo de sucesso. Por isso... Queria trazer esse paralelo aí só. Boa. Por isso que a gente vem falando da experiência de aprendizagem gamificada. E quando a gente fala esse nome, a gente abrange algo
do início, do meio e do fechamento, né? Quer dizer, como que eu traço esse caminho? E só para fechar esse assunto, eu quero deixar uma contribuição aqui, que a Deia nem o Johnny trouxeram, mas que eu acho que é importante. Cuidado com muitas coisas mirabolantes. As empresas estão cada vez com menos tempo, né? O tempo é escasso, ainda mais agora, gente. É reunião atrás de reunião, uma loucura, bababá, bababá. Quer dizer, 11 horas da noite você está marcando Zoom, Teams e tudo mais. Então, cuidado com o processo gamificado. Ele precisa, na nossa visão, ter uma simplicidade e não simplismo que seja ágil para o atendimento do entendimento do participante. Então, ele tem que ser orgânico, ele tem que ser algo que ele faz ali, ele não precisa de grandes regras, enormes regras para entender. Senão, a gente costuma dizer, vai demorar 3 horas para ler as regras, para entender o jogo, para começar a jogar. E às vezes a gente não tem nem 2 horas na empresa. Coloca isso numa escala, né? Eu acho que já é difícil você querer utilizar algo para ajudar ela a aprender. Se o que ela precisa aprender, ela precisa ainda aprender algo antes para aprender aquilo, um paradoxo aí, mas acho que deu para entender, né? Cara, ou seja, é o que você falou, demora tanto para aprender as regras e tal, e depois eu vou jogar, vou me divertir, não. Depois você não tem tempo para aprender o que precisava mesmo. Exatamente. Então a tecnologia, gente, Cuidado, ela pode ser incrível, mas assim, depende muito do como eu vou utilizá-la, isso é óbvio, mas assim, optem por coisas mais tranquilas de entendimento inicial. O Vitor colocou uma coisa aqui interessante, que ele colocou assim, ó, processo ruim, nem tecnologia melhora, gente. É verdade, se o processo estiver ruim, não melhora, né, Deia? E tem uma outra pergunta. Olha um dado de realidade, né? que a gente vê por aí. Todo mundo agora está com uma mania de vou fazer um aplicativo para isso, vou fazer um aplicativo para aquilo. Todo mundo sai construindo aplicativo, botando desenvolvedor para fazer aplicativo. Na boa, olha para o seu celular, quantos aplicativos que você não tem nele, que você não usou nos últimos 3 meses, no máximo usou uma vez. Não pode ser qualquer tecnologia, não pode ser a tecnologia. Isso simplesmente não funciona. Até porque ser simples é algo extremamente complexo, porque ser simples não é ser simplista. Então, quando a gente quer ser simples, tem trás absurda. Tem todo um pensamento sistêmico por trás enorme. Aquela simplicidade. Ser simples é algo muito complicado e difícil. Eu considero muito mais desafiador, muito mais. Às vezes, quando a gente faz uma gamificação, microgame learning, que é a aprendizagem rápida através do jogo, ele é infinitamente mais desafiador que eu ter 4 horas de gamificação para desenvolver ou para fazer, para aplicar, né? Johnny, temos uma pergunta aí. Sim. Pessoal, temos uma pergunta. Eu vou responder essa pergunta aqui, que é da Mark Lade, da Honda. Um grande abraço. Inclusive, a gente estava numa reunião essa semana não, hoje. Hoje de manhã. O Johnny tá ficando meio doido, gente. Hoje, e a gente teve um bate-papo bem bacana. Eu vou responder a sua pergunta e já entrando nos nossos encerramentos aqui da nossa live, para também não passar muito do tempo. Né? Senão a gente fala mais que não sei o quê, né, gente? Eu vou fazer a minha resposta já dando a minha dica do dia, que é aquela dica que todo mundo precisa dar antes de finalizar. Tá bom, Johnny. Então vamos lá. A pergunta Como que faz para ter o repasse da informação antes do jogo? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, seja num game analógico ou digital, e aí a minha dica já fica essa, é que você tem que tomar muito cuidado com o processo da pessoa se sentir confortável na experiência. Para que ela se sinta confortável nessa experiência que vai ter a gamificação, você não pode começar simplesmente o encontro ou o game colocando a atividade toda para ela. Eu acho que a gente tem que dosar. E aí, dosando com cuidado para não haver exposição. Então, o primeiro momento que essa pessoa está tendo contato com aquela experiência... Para não assustá-la, né, gente? É essencial. Eu não posso assustar, eu não posso expor, porque senão, ao invés de criar uma pessoa que está se abrindo a aprender de uma forma diferente, ela sim está sendo hater daquela experiência. Então, qual é a forma de fazer isso? Devagar, em pequenas pílulas, acreditando que é um processo de aprendizagem. E evolutivo, tá? E evolutivo. E aí, já conectando com a minha dica. Game dica? Gamificação não é brincadeira. Gamificação, dentro de um processo de aprendizagem, é um processo educativo. Não é recreação, não é diversão, não é para ser bobinho.
Se você tem isso na mente quando pensa em gamificação, que é muito o EBA, muito... Calma, reveja os seus conceitos, talvez o que você esteja pegando aí de referência precisa ser mudado, porque não é para ser brincadeira. E você que quer colocar muita brincadeira na gamificação, cuidado também, porque senão a gente tende a afastar as pessoas, porque não é para ser assim. Legal. Vou falar da minha Game Dica e eu depois passo a bola para a Deia encerrar o nosso papo, tá, Deia? E com a Pérola, obviamente. Bom, minha hashtag Game Dica é a seguinte: não precisa ser complexo. Eu posso ter uma gamificação leve e que eu leve as pessoas a se engajarem sem ser complexa. Muitas pessoas acham e pensam que a gamificação precisa ser num nível de complexidade alta, e aí mora o perigo, porque a gente está falando de treinamento e desenvolvimento. Eu tenho que cuidar da experiência de aprendizagem gamificada, e a gamificação está dentro dessa experiência. Não deixe-a complexa. Fechado? É a minha Game Dica. Deia, tá com você. Vamos lá. Complementando aí... Eu não posso ajudar com o HomeKit aqui. Isso. Desculpa, André. A Siri quis participar especialmente aqui da nossa live. Então, Siri, muito obrigado pela participação. Ela deu game. Fica à vontade, desculpa. Fala, Deia. Casa, porque ela é muito metida, ela conversa também. Eu sei bem como é que é isso. Mas vamos lá. A dica é respeite a cultura da organização. Né? Independente de você estar fazendo uma experiência de aprendizagem digital ou analógica, gamificada ou não, como é que é a cultura da sua organização? Né? O que as pessoas de verdade valorizam? E cultura não como aquilo que está escrito na parede, mas cultura exatamente como a forma que as pessoas agem quando você não está lá dentro, né? Como é que é a pegada das pessoas, né? O que as pessoas de fato são, o que elas topam, o que elas não topam, o que elas valorizam, o que elas não valorizam. Se você entende isso e você não coloca isso na hora de desenhar o seu processo de aprendizagem, independente do formato desse processo, a sua chance de dar com um burro na água, ela é simplesmente enorme. Então, entenda, seja um profundo conhecedor da cultura da sua organização para oferecer uma experiência de aprendizagem que seja efetivamente duca. Senão, você... Enfim, dá com burro na água mesmo. É isso. Adorei. Excelente! Bom, agora a gente está ansioso para terminar com a pérola da mãe, Mas antes, para a gente encerra. Algumas pessoas perguntaram se ela vai ficar gravada, Adri. Vai ficar gravada, tá bom? Ou no @triúnica ou @apkrug, que é lá o Insta da Andrea Krug, fechado? E deixando também 2 recadinhos rápidos. A partir já da próxima semana, a gente também vai começar a colocar todos esses episódios, todos esses encontros no YouTube, tanto da Andrea como da Triúnica, eles vão estar disponíveis. Então vamos criando essa série, agora a gente já consegue fazer isso. E para você também que está acompanhando, a gente tem um outro programa, se assim a gente pode dizer, mas tem um outro bate-papo que aí é trazendo convidados. Olha, eu, Johnny e a Deia traremos convidados e com uma outra versão, que é o Play, Stop ou Pause. Então acompanha também nas redes, a gente vai sempre postando aqui. Um de nós entrevista alguém da área, entrevista seja um gestor, um palestrante, um cliente, enfim, a gente vai trazendo amigos para papear a respeito sempre da ideia do futuro da educação corporativa e sobre o EAG, sobre essa experiência de aprendizagem. Primeiro já está gravado, né, Deia? É isso aí. E a gente vai começar a soltar isso aos poucos, lembrando que isso é um projeto que a gente está desenvolvendo, que dura 8 semanas. A gente está na 2ª semana, então, e está tudo gravado, tudo disponível. Se você perdeu, é só ir lá. E principalmente, entra nas redes sociais da gente, gere coisa. A gente ainda tem 6 encontros presentes, a gente ainda tem convidado. Pode ter. O que você quer ver? O que você quer saber? A ideia da outro olhar, a ideia da gente se repensar sobre o processo. É isso aí. Ajuda a gente a definir o tema da semana que vem também, né? Boa! Isso! Aliás, né, gente, falar de gamificação tem tanto pano para manga, a gente escolheu alguns cards aqui, mas tem muita coisa também para continuar falando, né? Mas, para encerrar... Encerrar, Deia, e aí? Traga a sua pérola, traga.
eu tô no salão, né? Depois é que eu vou soltando as principais besteiras, né? Já. Mas é algo que, para mim, tem tudo a ver com o que a gente, inclusive, conversou hoje, né? Minha avó sempre dizia, quem muito se abaixa, aparece, né? Então, tem uma coisa na vida que é a questão do limite, né? O limite é sempre alguma coisa que não está nem comigo e nem com você. O limite é alguma coisa que está entre. E se a gente não consegue combinar, se a gente não tem o olhar do outro, se a gente não consegue entender qual é o universo de coisas que habita a cabeça do outro, a gente não consegue combinar, a gente não consegue estabelecer a regra do jogo, a gente não consegue estabelecer o limite, e aí se trata de ceder, aí se trata de espizinhar, e um sempre está por baixo, o outro está sempre por cima, e isso definitivamente não é legal. Não, é legal. Adorei, adorei. Eu adoro essa sua clareza, sabe? Então, mais uma pérola, além das nossas Game Dicas, hashtag Game Dicas. Aí tá difícil de sair hashtag aqui, meu Deus do céu. Vai, amado. Pessoal, bom final de semana para todos vocês. Aproveitem sexta-feira com moderação, dentro de casa, logicamente respeitando aí todos os cuidados com a sua saúde. E como a Andréia falou, cuidado para não mostrar o cofrinho. O Johnny, ele geralmente mostra. Deia, obrigada mais uma vez por essa nossa conexão incrível. Sexta que vem tem mais papo por aqui, né, Deia? Exatamente. Ó, e obrigado ao Vitor também. A live foi game, adorei. Obrigada. Game, isso. Coloquem se foi game ou game over o papo, gente, para vocês. Muito bom, legal. Ó, semana que vem estaremos por aqui às 10 horas da manhã, na sexta-feira, com um papo de 30, 40 minutos, um papo aberto aí para a gente falar sobre gamificação, experiência de aprendizagem gamificada e outros temitas aí importantes, certo? Aperta o play, na verdade aperta... É game, pause, né? É game. Ó, ele já tá no Aperta Play o Store. play, aperta o stop, é pause. Então, foi game? Obrigada, gente. Um beijo, ficará gravado. Então, 3, 2, 1, vamos falar game, né, Fechado. gente? 3, 2, 1 e... Game! Game!